Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler em Tito, capítulo número 2, e o versículo número 11. Tito, capítulo número 2, versículo número 11. Tito, capítulo 2, versículo número 11. O Datachu vai colocar aqui em cima, os irmãos que encontrou, vai encontrar aqui em cima. Vamos ver a palavra que diz assim, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivendo neste presente século, sóbria, justa e piamente. Versículo 13 diz que aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém? Os irmãos podem sentar. Como sempre, é uma grande responsabilidade trazer a palavra de Deus, mas quero assim falar o que Deus Ele tem colocado no nosso coração. Claro que o que nós já ouvimos aqui nessa noite, saudação, palavra, leitura devocional, desde o começo dos hinos, do culto com os hinos, do nosso cenário cristão, nós já temos ouvido Deus falar. Só que Ele ainda quer falar mais ainda com a igreja, falar mais aos nossos corações. E essa palavra que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é uma palavra de reconhecimento de que sem Ele nada nós somos. Tito, quando Paulo escreve aqui para os irmãos que estavam em Creta, ele vai escrever e vai passar lá, divide-se o livro em duas sessões, que ele vai falar sobre a ordem e a doutrina da igreja, e a segunda sessão ele vai falar sobre a conduta da igreja. E nesse texto que nós lemos aqui, Paulo, ele escrevendo para a igreja de Creta, enviando a carta aqui do seu amigo, como filho, tem ele como filho, Paulo, ele vai dizer que a graça da salvação há de se manifestar a todos. Ele vai dizer que a graça é maravilhosa, e a maravilhosa graça ela vem de quem? De Deus. Escuta, nós aprendemos, todo mundo aqui já fala, todo mundo já conhece, que graça é o amor, é o favor, que nós não merecemos. É a graça, é amor e favor imerecido de Deus para com o homem caído. Escuta como isso é incrível e que vocês devem colocar na sua mente nessa noite. A graça é um favor que nós não merecemos para o homem caído. A graça não é um favor, não é um amor para aquele homem que não precisa, que se acha que está lá em cima. É para o homem caído. Deus ele não deu a sua graça, Ele não dá a sua graça àquele que está querendo ficar em cima do palco, dizendo que eu não preciso dele, não comigo, não tenho precisão de Deus. Mas ele não entende que quanto mais ele diz isso, mais ele precisa da graça e do amor imerecido de Deus. Há um hino americano chamado Amazing Grace, que é Maravilhosa Graça, que foi escrito, aliás, é tema de vários filmes esse hino, e ele foi escrito, se não me engano, por John Milton, que teve uma infância, teve um pai muito rígido, o pai colocou ele no internado, o pai era militar, e ele seguiu a carreira militar da Marinha. E durante alguns anos, esse homem, já crescido, ele tomou conta, ele guiou, ele foi o capitão de um navio de escravos. Ele era capitão de um navio de escravos. Porém, num certo momento, numa certa época da vida dele, o mar revolto, e aquele barco começou a naufragar. E ele era um homem preso no alcoolismo,
estava longe e distante da presença de Deus. Deus levanta ele com sua poderosa mão, livra, e lá na frente ele se torna pastor e reconhece que sem a graça de Deus, sem o favor imerecido de Deus, nós não podemos nada. E Paulo ele começa a escrever a igreja de Tito, a igreja de Creta, direcionando a carta para Tito. E ele começa no seu versículo 11 dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ele diz: olha, a graça de Deus, ela nos salva. Seja lá quem for, seja lá a situação que esteja, seja lá a posição que ocupe, a graça de Deus, ela está pronta para perdoar todos os homens. Ele diz aí: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quando a graça ela traz salvação, ela nos faz o que? Nascer de novo. A graça ela liberta. Escute, Efésios capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: porque pela graça sois. Isso não vem de nós. Isso não vem de mim, isso não vem do pastor, isso não vem da igreja, isso não vem do alto cargo que você ocupa. Se você é diácono, presbítero, evangelista, missionário, isso não vem de você. Se você é rico, se você é pobre, isso não vem de você. Isso é dom de quem? É dom de Deus. Essa graça encarnada que Paulo está dizendo aqui é Jesus Cristo, o amor imerecido que eu não merecia, que você não merecia, mas ele veio e pagou a cédula que era minha e sua. Deus ele não olhou se a humanidade tinha A, tinha B, tinha preto, tinha branco, tinha gordo, tinha magro. Ele disse: não, a salvação, a minha graça, é um favor merecido, é o amor encarnado de Jesus Cristo para todos os homens. E esse amor que liberta, como diz aqui, porque pela graça sois. Esse amor que purifica, liberta. Todos nós sabemos aqui que o salário do pecado é o quê? Amor. Mas ele diz: olha, o dom gratuito de Deus. Ele diz: o dom gratuito que eu dou a vocês. Por que gratuito? Porque nós não temos como pagar nada. Nem se nós tivéssemos recursos e isso aqui fosse para ser vendido a salvação, não poderíamos custear, porque o que nós temos de pecado é muito maior, devemos muito mais do que podemos trazer para Cristo. O que nós temos de dívida com Ele é muito maior do que nós possamos dar a Ele. Mas Ele só pede o que? Olha, ser fiel, seja um adorador, busque a minha face, porque eu trouxe o meu filho do céu, eu deixei ele na terra, ele viveu como homem, se entregou por você. Amor, graça, um favor imerecido. Ele disse: olha, isso é dom gratuito de Deus. Você não poderia comprar, você não poderia pagar, se você quisesse. Deus vai estar dizendo: escute, você tem que entender, eu tenho que entender, como o irmão disse aqui, a mensagem de primeiro para cá. Eu tenho que entender que sem Ele eu não sou nada. E se eu não buscar de todo o meu coração, se eu não buscar essa maravilhosa graça de Deus, eu continuarei sendo nada. E mesmo quando eu alcançar essa graça, escuta, aí está um mistério. Mesmo até quando eu encontrar essa graça, eu não vou me tornar nada. Eu continuo sendo o menor servo, eu continuo sendo necessitado, eu continuo sendo pequeno, porque quem tem que me sustentar é quem? É Deus. Essa é a maravilhosa graça que nos liberta, nos purifica e nos assegura um lugar no céu. Jesus ele disse: olha, eu estou indo ao céu, vou preparar um lugar, e quando eu vou buscar você. Isso não é porque nós merecemos, é o que nós estamos dizendo aqui, é porque a maravilhosa graça de Deus nos alcançou. Éramos os mais miseráveis do pecador. E o interessante é que essa graça aqui, ela não vai escolher a posição social. Não importa onde você esteja, se ela dentro, aqui dentro ou lá fora, ela não vai escolher a posição social. Essa graça aqui, ela não vai escolher sua conta bancária. Essa graça aqui, ela não vai escolher se você se formou numa faculdade pública ou numa faculdade privada. Essa graça aqui não vai olhar
cheia. Essa graça aqui alcança todos os homens de forma que você não pode explicar. É a graça de Deus. E quando ele começa, ele continua no versículo 12, ele diz: olha, eu vou lhe passar agora. Eu lhe passei a graça que salva. Aí Paulo diz: agora eu vou lhe passar a graça que ensina. Porque essa graça que salva há um preço. Por mais que você, se fosse para você pagar em sério, não fosse para você pagar com algo, você não conseguiria. Porque lembra, toda vez, perdão, cai. E se eu andar no creio, temos que buscar a perfeição. Mas sabemos que somos o que falha, buscando a perfeição. Vamos cair, mas temos que lembrar que a graça de Deus, ela nos alcança. Então a graça que nos salva é a graça que nos, é a graça que nos ensina. Paulo vai dizer no versículo 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, escute, a graça que vai me salvar, ela vai me salvar, ela vai me purificar, ela vai me assegurar um lugar no céu, se eu renuncio à impiedade e às concupiscências da carne. E o que é isso? É renunciar ao meu eu, é renunciar ao que eu quero, é renunciar ao que me dá prazer. Aí existe um grande confronto entre o que é cristão e o que não é cristão. Porque está aqui dentro não é facilidade, está aqui dentro é luta, é dor. Esse é o evangelho puro que você tem que entender. Mas é o evangelho que nos traz algo que é incomparável. Paulo disse isso, nos traz uma glória que eu não posso nem imaginar o que ele pode me trazer. É incomparável essa glória. Mas essa graça que nos salva, que ela vai libertar, purificar, nos tornar um novo homem, ele só pode acontecer quando nós renunciamos à impiedade e às concupiscências. Paulo vai dizer em 1 Coríntios: olha, se você beber, se você comer, o que você for fazer, você tem que fazer isso para a glória de quem? De Deus. Renunciar à carne é isso. Não importa onde esteja, não importa a situação que esteja, não importa o problema que você esteja passando, que é um problema que todo mundo passa. Não importa, renunciar à sua carne, o prazer e as concupiscências mundanas ainda é e será sempre o melhor caminho para se alcançar a salvação. O mundo lá fora acha que para se alcançar uma libertação ou um prazer momentâneo, precisa de um copo de bebida, precisa de uma droga, precisa de um prazer momentâneo. E nós vemos aí muitos lá fora se perderem, o diabo levando muita gente, porque na frente, nenhuma rede social, nenhuma live que se faz, ele mostra algo que ele não é, porque ele não tem paz, ele não tem essa graça salvadora que purifica, que liberta e tira de todo o pecado. E para que ele consiga viver um pouquinho, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas de paz, ele tem que recorrer à bebida, ele tem que recorrer à cachaça, ele tem que recorrer às drogas, ele tem que recorrer ao remédio. Escute, mas eu creio em Deus, eu sigo um Deus, aleluia, que é o Deus dos deuses, os médicos, o Deus que traz a sua maravilhosa graça e traz a paz para o seu coração. Ele vai dizer isso: quando você renuncia o seu eu, a sua impiedade, as suas concupiscências da carne, você se torna amigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer isso: escute, se você quer ser amigo do mundo, você mesmo está se tornando inimigo de Deus. E eu nunca vi, em todo o relato bíblico, nenhum inimigo de Deus prevaleceu. É por isso que Asaf ele escreve: olha, bom para mim é estar próximo de quem? De Deus. Bom é aproximar de Deus, porque com Ele é vitória, com Ele é paz, com Ele é tranquilidade na alma. Por mais que o mundo nos afronte,
nos braços de Jesus. O amor encarnado, um favor que nós não merecemos. Aí Paulo ele diz: olha, eu ensinando-nos que renunciando à impiedade e renunciando quem nos é, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piamente. Ele diz: eu tenho que viver sobriamente, ou seja, renunciando o meu eu, renunciando os meus desejos. Eu tenho que viver justamente. E o que é isso? O que é justamente? É viver em harmonia com o meu próximo. A palavra que foi dita, devocional aqui, falou sobre isso. Os louvores que foi lido, que foi cantado, falou sobre isso. Viver justamente é viver em harmonia com o meu próximo. Jesus ele disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. A graça que nos salva, ele tem que produzir tudo isso em nós. Ele vai nos libertar, ele vai nos purificar, ele vai nos assegurar um lugar no céu, mas ele vai nos tornar uma pessoa sóbria, justa e piedosamente. Se temos que viver em harmonia com o nosso irmão, nós temos que viver em total harmonia com quem? Com Deus. Se viver em harmonia com o nosso irmão é algo essencial, viver em harmonia com Deus é algo mais essencial. E viver em harmonia com Deus é viver os seus preceitos, é viver o que Ele fala, é viver o que Ele prega, é viver o que Ele diz, o que Ele deixou como parâmetros para eu e você seguir. Não é viver o que eu penso, porque às vezes a palavra ele vem me confrontar, a palavra te confronta e nós achamos que o nosso eu, achamos que o nosso eu tem a razão de tudo. E Paulo ele diz: olha, essa graça, essa maravilhosa graça que eu estou dizendo, você só vai alcançar quando você entender que sem ela você não é nada. Paulo ele diz: eu tenho um espinho na carne, mas Paulo disse o porquê. Olha, quando eu acho que eu sou alguma coisa, o espinho vem e diz: você não é nada. Porque sem Deus nada somos e sem Deus nada podemos fazer. Então essa é a maravilhosa graça, que é a graça que nos ensina, a graça que nos salva. E o versículo 13 e 14, a graça que nos salva e nos ensina, é a graça que nos separa. É a graça que nos separa. Ele vai dizer no versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que nos salva e nos ensina é a graça que nos separa e nos faz aguardar a volta de Cristo ansiosamente. É dito quase todo mundo: Jesus está voltando, Jesus está à porta, Ele vai vir, Ele vai voltar. E caímos numa rotina que muitas das vezes falamos sem essa perspectiva. Mas Jesus vai voltar. A urgência dos últimos dias está aí. Jesus disse: olha, não precisa que eu desça do céu e diga: eu estou voltando sábado, estou voltando domingo, não. Eu estou deixando tudo aqui, estou dizendo: quando você vê o amor de muito esfriar, é isso aí. E não necessariamente o amor de muito esfriar não quer dizer apenas de irmãos que estão saindo da igreja, porque as igrejas, na sua grande maioria, estão cheias. Se estão ouvindo a palavra, é outra coisa, mas estão cheias. Quando ele diz: o amor vai esfriar, o amor de você, eu, para com o meu próximo, o amor para com o meu irmão, o amor para quem está lá fora com a alma perdida. Jesus disse: você não ouve guerra, não ouve guerra, filho contra pai, pai contra mãe, eu estou chegando, estou voltando. E ninguém vai ser pego desapercebido. No quesito de: Senhor, mas eu não tinha lido essa palavra aqui, meu filho. Você ouviu, era cantado nos louvores, você já leu, você ouviu, você vinha passando na rádio, você vinha passando na televisão, em um carro de som. Jesus, Ele está voltando, e essa graça que nos separa, nos faz aguardar a volta de Cristo ansiosamente. Paulo diz isso, essa graça, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.
que nos separa, no versículo 14, ele vai dizer que faz com que sejamos um povo peculiar. E é isso que eu quero apresentar para você aqui nessa noite. Essa graça aqui que salva, essa graça que ensina, e essa graça que separa, te faz um povo peculiar. Ou seja, um povo especial, distinto de qualquer outro povo que há no mundo. Não é porque você é melhor do que ninguém, não. Eu já disse aqui, é porque a graça te alcançou. Essa graça que te separa faz um povo peculiar. E sabe de quem? Propriedade dele. Ele vai dizer, olha, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Purificar para si um povo seu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer: porque você foste comprado, porque eu fui comprado, você foste comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a quem? A Deus. Você é um povo especial, você é um povo peculiar, você é um povo separado, você é um povo de Deus, você é um povo especial, porque a graça te alcançou. Porque a graça te alcançou. E como resultado dessa redenção que foi dado por Cristo na cruz do Calvário, quando nós não merecíamos, Ele nos amou. Por causa dessa redenção, Ele vai finalizar o versículo número 14 dizendo que essa redenção, que essa graça, que esse favor merecido nos faz um povo zeloso de boas obras. Aí Efésios ele vai dizer também, ratificando, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Jesus disse, olha, a minha graça te alcançou, porque foi eu que fiz, foi eu que te soltei, eu tenho prazer em ter você junto a mim. Não existe graça maior e melhor do que essa. A graça salvadora de Cristo. A graça que te liberta. A graça que te traz para perto dele. E eu muito bem sei o que é a tribulação da vida. Porque todo mundo vai passar por tribulação. Nós muito bem sabemos o que nós passamos, mas só eu sei o que eu passo. E só você sabe o que você passa. Só você sabe o que você está passando quando você chega, tranca a porta do seu quarto e lá você começa a chorar pedindo forças a Deus, porque suas forças já se esgotaram. Só você sabe quando você vai, chega no fim do mês e às vezes as contas apertam e você não sabe para onde correr, você não tem a quem correr. E mais ainda no material, só você sabe quando sua alma está amargurada e você olha para o lado e você não vê saída, você olha para frente e você não vê saída, aleluia. Você olha para o lado e você não vê saída. Só você e Deus sabe o que é isso. Só você não sabe o que é aquela mágoa que você tem lá atrás, que te castiga e te faz ficar duro. O coração amargurado e você não consegue sair. Só você e Deus sabe o que é isso. Só você e Deus sabe o quanto foi que você sofreu para estar aqui hoje. O quanto
te salva, te ensina e te separa. É a graça que dá ânimo na sua vida, tanto na sua vida espiritual como na sua vida social e material. Porque infelizmente nossa preocupação hoje, além da vida espiritual, tem de ser uma vida material lá fora, porque muitas pessoas estão se perdendo lá no mundo, e muitos dentro da casa de Deus têm ceifado a sua vida, porque o inimigo tem colocado nas suas mentes que lá fora ele não é nada, ele não serve, ele não presta para nada. Mas a graça, a maravilhosa graça de Deus, o amor encarnado de Jesus Cristo, ele diz: eu estou contigo onde queres que tu fores, porque eu te amo. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. E nós vamos, quero que você entenda nessa noite, que o amor de Cristo, ele excede todo o seu entendimento. E o que é isso? É você não entender, você não tem como compreender o que esse amor pode fazer por você. O que essa graça pode fazer você se achegar a Ele. Uma graça salvadora, uma graça libertadora, uma graça que nos separa, uma graça que purifica, nos liberta e nos leva para o Senhor. E eu quero louvar com você, sim, eu quero que você louve comigo. Deus me ama, diga o seu amor e o seu amor é. Essa graça salvadora vai te alcançar e você tem fé. Me ama e Ele está sempre de braço aberto para mim. Deus me ama, Deus me ama e o seu amor é. Agora o Senhor diga: Deus me ama, Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Escute, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Você sempre vai, mesmo sendo falho, mesmo sem Ele te ama, Ele te ama. Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de te amar, Ele não deixa de querer te buscar, por favor. Escute, Deus, Ele te amou tanto, Ele te amou tanto, que Ele entregou seu filho para morrer em seu lugar. Deus não me ama, declara, levanta sua mão e diga: Deus me ama.
ama, Ele te ama. Deus, Ele te ama, igreja. Deus, Ele ama você, Ele ama a sua vida, Ele ama a sua família, Ele ama a sua alma, e Ele vai estar sempre com você de braços abertos para quando você precisar. Seja na dificuldade, seja na dor, seja no mais profundo lamento, Deus, Ele está pronto para lhe estar de braços abertos, para te acolher e dizer: filho, tu és meu, e a minha graça te alcançou, a minha graça te libertou, e a minha graça te purifica e te tira de longe do mais profundo relação de pecado que você tiver. E Ele está sempre de braços abertos. Ele está de braços abertos. Que Deus abençoe a tua igreja. Fique com essa palavra no seu coração. Deus, Ele te ama incondicionalmente, mas Ele precisa que você tenha uma condição para chegar até Ele. Renuncie a si mesmo e aceite a graça salvadora, que é o amor que nós não merecemos. Deus abençoe a igreja.